Se a Terceira Guerra começasse hoje, qual seria o país mais seguro do mundo? É uma pergunta um tanto complexa. Então vamos com calma para que eu possa explicar todos os detalhes para você. De começo, eu preciso explicar o que a Terceira Guerra Mundial significaria para o mundo. O planeta Terra teve muitos conflitos nas últimas décadas. E geralmente, esses conflitos giram em torno de um país poderoso impondo sua vontade sobre um menor ou invadindo territórios para um propósito específico, como está acontecendo atualmente na Ucrânia e aconteceu no Iraque nos anos 2000. Também tivemos outros conflitos um tanto complexos, como por exemplo entre a Índia e o Paquistão. Porém, nenhum desses conflitos foi capaz de fazer acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Ao que tudo indica, considerando as alianças que existem ao redor do mundo, a Terceira Guerra Mundial provavelmente envolverá dois grandes blocos. De um lado, veremos os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, juntamente com Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. Índia e Israel, ambos com fortes laços com este bloco, provavelmente também ficariam deste lado. Do outro lado dessa guerra, teremos os dois maiores rivais dos Estados Unidos, Rússia e China. Embora essas duas últimas nações não estejam em perfeita harmonia sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, ambos veem os Estados Unidos como seu principal rival e provavelmente trabalharão juntos se um conflito global começar. A China provavelmente teria ao seu lado dois grandes aliados, Paquistão e Coreia do Norte, juntamente com os ambiciosos iranianos. Certamente a Terceira Guerra Mundial não vai começar assim, do nada. Na verdade, é bem provável que comece a partir de um conflito que já está acontecendo, como o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até porque a OTAN está cada vez mais envolvida com essa confusão, principalmente pelo fato de muitos países membros da aliança, como o próprio Estados Unidos, estarem fornecendo armas para ajudar a defesa da Ucrânia. E caso a Rússia ataque qualquer país membro da OTAN, a aliança vai ter que respeitar o artigo 5, que afirma que as partes do Tratado da OTAN concordam que um ataque armado contra um ou mais deles na Europa ou na América do Norte deve ser considerado um ataque contra todos eles. Tudo pode acontecer. Basta que um governante maluco, como Putin, perca a cabeça e decida fazer ataques deliberadamente. Se isso acontecer, pode se preparar para o pior. Quando a Terceira Guerra Mundial começar, muitos países irão aproveitar a oportunidade para atacar pequenos territórios. Por exemplo, a China certamente invadiria Taiwan, assim como a Rússia invadiu a Ucrânia. Vale lembrar que a China nunca reconheceu Taiwan como uma nação independente. E certamente os chineses aproveitariam o caos da guerra para tentar tomar Taiwan sem um conflito maior, já que os Estados Unidos, que prometeram defender Taiwan, vão estar ocupados brigando com outros países. Mas caso essa estratégia não desse certo, certamente Estados Unidos e China iriam travar uma terrível guerra no Oceano Pacífico. Só que as coisas não acabam por aí, pois muitos outros conflitos podem estourar. A Coreia do Norte aproveitaria a ação da China em Taiwan para lançar seu próprio ataque à Coreia do Sul? Será que os conflitos fronteiriços entre a Índia e o Paquistão se transformariam em algo maior? Será que os mulás do Irã finalmente tentariam destruir Israel e, consequentemente, desencadear algo ainda maior e destrutivo? Se você ficou com medo do que vai acontecer com o Brasil, fique tranquilo que, em uma situação de Terceira Guerra Mundial, a América do Sul provavelmente será o lugar mais seguro do mundo. O continente em que vivemos é dominado por países que têm relações amistosas com os Estados Unidos, Rússia e China. Então, é mais certo que os países sul-americanos permaneçam neutros em qualquer conflito. A Nova Zelândia também é um país que sairia limpo dessa guerra. Embora esteja firmemente alinhado com o bloco ocidental e seu destino esteja intimamente ligado à Austrália, é mais provável que a Nova Zelândia se mantenha longe da guerra por um simples motivo. A Austrália é um escudo para se defender. Eu digo isso porque o território australiano é enorme. Está ligado à OTAN e abriga instalações militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Embora seja improvável que a Austrália seja totalmente destruída por ser um grande país, ela pode definitivamente ser ocupada por um exército estrangeiro. Quanto ao continente africano, esse provavelmente também sairia ileso. Por centenas de anos, a África foi explorada por países colonizadores, com quase todos os países do continente sendo invadidos, colonizados e saqueados.
Hoje, eles têm uma relação complexa com as grandes potências mundiais, mas muitos países estão vendo suas economias crescerem a um ritmo surpreendente. A África não tem poderes nucleares e é improvável que seus militares se envolvam diretamente em qualquer conflito. Então, o problema mais provável que a África enfrentará será lidar com potências rivais interferindo nos investimentos umas das outras. Agora vamos ao que interessa. Os países mais vulneráveis no caso do início da Terceira Guerra Mundial seriam Ucrânia e Taiwan. No momento, a Ucrânia está virando a maré para a Rússia. Os ucranianos estão sendo fortificados com artilharia pesada da OTAN, que estão derrubando aviões russos e explodindo seus navios, enquanto a Rússia está limitada a cometer crimes de guerra indiscriminados com um exército cada vez mais composto por recrutas. Mas se Putin for encurralado e começar a usar armas nucleares, certamente o jogo vai virar novamente. A Ucrânia, então, pode ver suas maiores cidades destruídas em um piscar de olhos. E a partir daí, o país devastado se tornaria mais uma conquista de Putin. O mesmo pode acontecer do outro lado do mundo. A China tem menos probabilidade do que a Rússia de usar armas nucleares contra Taiwan, principalmente devido ao pequeno tamanho de Taiwan. Um ataque como esse poderia destruir a pequena ilha com um simples estalar de dedos. Porém, devido à ambição da China de reincorporar a nação, isso é improvável. Para conquistar o território, provavelmente os chineses fariam um ataque naval, explodindo suas defesas e causando destruição em grande escala. Voltando para a Europa, a Ucrânia não é o único país que corre perigo. Putin está de olho no acesso ao Mar Báltico há muito tempo, já que seu único acesso à água é limitado. Após conquistar a Ucrânia, certamente Putin iria querer conquistar as fronteiras da antiga União Soviética. E isso envolve países como Estônia, Lituânia e Letônia. Para quem não sabe, esses países fazem parte da OTAN. Mas certamente qualquer pretensão de respeitar essa aliança está descartada no momento. Para Putin, esses países seriam alvos fáceis. Os países ao sul da Rússia também não seriam mais seguros. Há muito tempo a Rússia afirma que quer a OTAN fora de suas fronteiras, e os membros da OTAN mais próximos provavelmente seriam seus primeiros alvos. Isso inclui Moldávia e Romênia, e nesses casos existe um porém, que torna a questão um pouco mais complexa. Há uma região chamada Transnistria, que é reivindicada tanto pela Rússia quanto pela Moldávia. Contudo, a Rússia há muito sustenta a ideia de que os residentes da região supostamente gostariam de se juntar à nação russa. No caso de um conflito, são grandes as chances de que a Rússia simplesmente entre, tome a Transnistria e talvez até mesmo a Moldávia. Mas a verdade é que quase todas as áreas da Europa podem estar enfrentando uma ameaça existencial. Embora a Rússia seja gigantesca, o mesmo não pode ser dito sobre nenhum de seus vizinhos. Em uma guerra mundial envolvendo armas nucleares, a maioria dos inimigos de Putin seria simplesmente massacrada. Agora, voltando a nossa atenção para a Ásia, as forças armadas da China são mais novas e mais eficazes do que as da Rússia. Então, é provável que eles adotem uma abordagem diferente. Nenhum dos países vizinhos da China está preparado para enfrentá-la. Se há um país na Ásia mais vulnerável além de Taiwan, essa nação é o Japão. Além de ser o mais forte da Ásia, após a China, é também um importante aliado dos Estados Unidos, mas não tem forças armadas particularmente fortes devido aos tratados da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses dependem fortemente dos Estados Unidos para sua defesa e abrigam um grande número de soldados e bases militares, o que o torna um alvo interessante para um ataque chinês. Para os chineses, seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Além de incomodar os Estados Unidos, eles ainda estariam se vingando do pequeno país pela devastação causada pelo Japão Imperial na China há quase um século. O Japão poderia se tornar o primeiro e o segundo país a ser atingido por uma arma nuclear? Tudo depende do país chinês, mas é definitivamente o alvo inicial mais provável para a China na região. Além disso, se a China e os Estados Unidos travarem uma guerra, há muitos países no caminho. Se uma guerra em grande escala estourar no Pacífico, as chances são de que muitos pequenos países, como Kiribati, Tuvalu e Nauru, sejam rapidamente invadidos por qualquer país que chegar primeiro. Eles estão mais próximos da China, o que torna mais provável a ocupação pelos chineses. O fato é que ninguém sabe o que vai acontecer se uma terceira guerra mundial começar.